Oi pessoal, tudo bem? Vamos à correção da página 297, exercício 25. Ele tem esse enunciado aí. Esse exercício está abordando já conhecimentos passados sobre áreas, né? E polígonos. Então, ele falou o seguinte: exercício, desculpa, 27 não, 25. No exercício 25, ele fala assim: o octógono regular de vértice A, B, C, D, E, F, G e H, cujos lados medem 1 decímetro cada, está escrito no quadrado de vértice PQRS, conforme mostrado na figura a seguir. Então, a gente tinha um quadrado e depois desse quadrado ele formou um octógono. Ele quer saber se é correto afirmar que a área do quadrado, qual é a área, né? A área do quadrado PQRS. Então, gente, eu fiz o seguinte, ó. Separei aqui a figura para melhor visualizar. Separei os dados, né, que ele falou que as medidas do octógono, dos lados do octógono valem 1 decímetro, cada um. E coloquei x é o que me resta, né? Lembrando que depois essas medidas são iguais, né? Por isso que eu coloquei x e x. Bem, dentro também tem valor igual a 1, já que é um octógono regular, foi justamente o que ele falou. Então, todos os lados medem uma unidade. Então, agora eu tenho os triângulos aí de cateto x, x e hipotenusa 1, né? Assim, todos esses triângulos aí, ó, são congruentes entre si, são iguais. Além disso, eles são isósceles, porque o cateto x e x, né? Então, a gente montou ali uma relação pitagórica. X ao quadrado mais x ao quadrado igual a y, né? Relação pitagórica ou utilizei Pitágoras, né? Nessa utilização aí, encontrei x igual a raiz de 2 sobre 2, só o valor de x. Como a gente quer o lado todo, né, porque é a área do quadrado, então a gente vai adicionar. O lado do quadrado é 1 mais 2x, a soma. Como x é a raiz de 2, vou substituir e resolver esse produto. Simplifiquei 2 e 2, então dá 1 mais a raiz de 2. Para a área, a gente substituiu aí ao quadrado, né? Porque a área do quadrado é L ao quadrado. Surgiu 3, porque vamos fazer agora esse produto notável. O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vai ficar 1 mais 2, que dá 3, mais 2 raiz de 2, que é justamente a letra C. Tá bem? Agora, o número 26. O número 26, ele fala assim, ó, na figura, dois vértices do hexágono regular maior coincide com os dois vértices do hexágono regular menor. O hexágono menor tem área igual a 10 centímetros. Qual é a área do hexágono maior? Então, a gente já te deu a área do menor, que é do maior, sabendo que tem vértices que estão se coincidindo ali. Então, ó, a fórmula da área do hexágono, eu coloquei aí, ó, 6L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, tá? Multipliquei por 10, porque ele fala que é igual a 10, tá? Isso é para descobrir o valor do lado. Aí, aqui eu separei as figuras para a gente identificar no que a gente está relacionando ainda, né? Está se referindo. Estou me referindo ao menorzinho, por isso que eu coloquei aquele pontilhado. Para você visualizar também que essa ali é a parte, é o lado do hexágono menor, que também é um lado do nosso triângulo equilátero. E ali eu coloquei o Lzão, porque é o lado do hexágono maior, né? Pra gente não perder o foco. Bem, ainda na figura, eu coloquei ali a altura. Essa altura eu tô me referindo à altura do triângulo equilátero, tá? Então, é a mesma altura em cima como é a altura embaixo. Que a soma desses dois vai dar o meu lado, do hexágono maior. Então, eu tenho que o lado do maior vai ser 2 vezes a altura. Então, a altura, naquele caso ali, que é do triângulo equilátero, é L raiz de 3 sobre 2. Montei uma relação entre eles, um sisteminha, né? Fiz a substituição. Então, eu descobri nessas relações, L ao quadrado vai ser igual a 4 vezes H ao quadrado, que é a altura ao quadrado, tá? A altura é referente ao triângulo equilátero, tá bem? Assim, eu tenho a substituição, né, que é L ao quadrado raiz 3 sobre 4, porque a altura é L raiz 3 sobre 2. Que me sobrou 3
L ao quadrado. Substituindo lá na fórmula da área do meu hexágono, vamos ter essa relação para descobrir o lado, tá? Faço os produtos, as simplificações, tem que vai ficar 3 igual a 10, porque, 3 vezes 10. Então, onde surgiu esse 10? Porque ele falou que essa área aqui é igual a 10. Eu já tinha dito isso, porque isso aqui se refere à área do menor. Então, só multipliquei. 3 vezes 10, que dá 30. Então, resposta, letra B, 30. Outra forma é dividir o meu hexágono em 2 triângulos e um retângulo, o menor, né? E o maior, eu fui fazendo as divisões entre retângulos e triângulos, tá? Para fazer uma relação entre eles. Então, o menor, eu tenho 2 triângulos e um retângulo. A soma dessas duas áreas, dessas 3 áreas, vai me dar 10, porque ele falou que a área total do menor é igual a 10. A soma do maior agora, ó, somando toda a maior, eu tenho 6 triângulos, 6 vezes A, mais 3 vezes B, que são 3 retângulos. Esses 6 vezes A mais 3 vezes B, eu coloquei o 3 em evidência, sobrou 2A mais B. 2A mais B é justamente o valor do menor. Então, nessa relação aqui, ó, algébrica, é visível, a gente consegue visualizar melhor que o maior é 3 vezes o menor. Então, multiplicando por 10, que dá 30. Esse outro modo aqui fica um pouquinho mais simples, né? 27. O 27 fala assim, uma das piscinas do Centro de Prática Esportiva da USP tem o formato de 3 hexágonos regulares congruentes. Tá aí na figura, né? De modo que cada par de hexágono tem um lado em comum, conforme representado na figura abaixo. A distância entre os lados paralelos de cada hexágono é 25 metros. Determine a aproximação da área dessa piscina. Então, vamos lá. Separei aqui, tá? Um hexágono menor. Desse hexágono menor, só um, né? São todos iguais. Desse hexágono, separei o meu losango. Esse losango, seus 2 triângulos são triângulos equiláteros. E coloquei as alturas do triângulo equiláteros e o lado, né? Que é comum para todos. Assim, essa distância toda, que é 2 vezes a altura, ele falou que era 25. Então, substituindo a altura do equilátero, a gente já consegue descobrir o lado. Vou agora colocar na fórmula da área, né, da piscina. Então, a gente vai fazer 3 vezes isso para cada um, que dá uma aproximação aí de 1.600, tá? Esses cálculos aqui, depois a gente visualiza com calma, tá bem? Vou deixar aqui mais um pouco. Bem, essa foi a página 297. Vamos para a página agora 299. Ah, professora, você não estava se referindo à função e para os seus exercícios? É, para a gente poder treinar, né? E tá sempre ali recordando, sempre falo isso com vocês. Então, o exercício 35 da 299, ele te dá essa peça aí e fala o seguinte, ó. Isso é uma placa retangular de alumínio. Ela foi recortada um círculo, retirei um círculo de área de 49 π. Esse círculo tangencia, né? Ele tá tangenciando os lados da placa, conforme mostra a figura. Pode-se afirmar que a medida em centímetros do perímetro dessa chapa é igual a quanto? Então, ele te deu a área do círculo e quer saber agora o perímetro da placa. Então, vamos lá. Como ele está tangenciando, a gente vai utilizar a área desse círculo, foi o que ele forneceu de 49, né? Que é nesse caso, eu falei que o raio é metade do lado, né? A gente consegue visualizar que o diâmetro é igual a x, então o raio é igual a x sobre 2. Então, π, x sobre 2, x ao quadrado sobre 4 é igual a 49 π. Vou fazer agora, né? Simplifico o π de um lado, π do outro. Então, encontro x igual a 2 vezes 7, que é igual a 14. Tiro a raiz quadrada dos dois, tá? Então, o valor de x é 14. Para o perímetro, temos que 40 mais 28, que dá igual a 68. Que é a letra A. Tá? Ainda na 299, vamos para o exercício 36. Exercício 36 fala assim, ó. Ele quer saber a área da área sombreada dessa figura.
Aí eu tenho 2 círculos. Ele te deu o raio da maior, o raio da menor. Então, vamos fazer o seguinte, a raio da maior vai ser 1/4 dele. 1/4 da área do círculo. Desse 1/4, nós tiramos a metade da área da outra circunferência menor. Então, é a metade da outra área. Vou fazer a subtração entre elas. Vai ficar a alternativa C, π vezes x² sobre 8. Tá bem? Exercício 36, agora é o 38. Exercício 38, ele fala assim, ó. Uma circunferência intercepta um triângulo equilátero nos pontos. Esse aí são o equilátero verde, tá? Nos pontos médios dos seus dois lados. Pontos médios divide os pontos ao meio, conforme mostra a figura. Sendo um dos vértices do triângulo o centro da circunferência. Se o lado do triângulo mede 6 e a área da região destacada tem que medir quanto? Então, a área do triângulo equilátero, 6. Então, nesse caso, podemos fazer o seguinte, ó. A região que está sendo destacada será a área do triângulo equilátero e a área do setor circular. Poderia também tirar que a área do setor circular justamente é a pizza, né, do círculo. Então, vamos fazer o seguinte, ó. A área do equilátero, L raiz de 3 sobre 4, ele falou que o lado era igual a 6, né? Então, dá 9 raiz de 3. A área do setor circular é 1/6. Consigo identificar 1/6 da área total porque o equilátero, o ângulo, todos os seus ângulos são iguais a 60, né? Então, esse setor circular é 9π sobre 6. Poderia simplificar mais um pouco? Posso. Então, ó, subtraindo agora as duas áreas, né? A área do equilátero, vou tirar o setor circular, dá 9 raiz de 3 menos π sobre 6, que é justamente a letra E. Tudo bem? Agora a página 304, desculpa, 302, exercício 1. 302, exercício 1, ele fala assim, ó, fizemos isso até em aula, né? Só pra gente poder agora, como eu falei na videoaula, pra gente poder solidificar bastante e depois fazer essas correções, tá? Numa prova de 20 testes, cada um vale 5 pontos. Cada teste, né? Que nota vai tirar o aluno que acertar 11 testes? Então, a gente vai fazer o seguinte, multiplicar 11 por 5, que vai dar 55. Se ele acertar 14 testes, a nota dele vai ser 70, que é 14 vezes 5. E se ele acertar x testes, a nota dele vai ser 5x, 5 vezes x. B. A nota y depende de x de testes acertados. Sim, com certeza. Então, qual é a relação que a gente pode manter ou falar, ou dizer o porquê que a nota y depende de x? Ela depende de x porque a cada x correspondente me dá uma nota. Esse x é a quantidade de acertos. Se você acertou 100%, você vai tirar 100. Se você só acertou 5, você vai tirar 55. E assim vai sucessivamente. Tá? Dois agora. O preço pago para tirar cópia numa papelaria é em função do número de cópias. Tá bem. Até 10 cópias eu pago 25 centavos cada uma. A partir da 11ª, a gente vai pagar R$ 2,50 pelas 10 primeiras e mais 20 centavos por cada cópia excedente. Então, na letra A, ele quer saber duas perguntas. Quanto eu vou pagar por 5 cópias, que vai dar 1,25, né? Produto entre 0,25 por 5. E quanto eu vou pagar por 20 cópias? 20 cópias eu vou dividir em 2 blocos, né? O bloco de 10, que já é fixo por R$ 2,50, mais o outro bloco de 10, que eu vou pagar 20 centavos por cópia. Então, vai ficar 4 mais R$ 2,50, eu vou pagar R$ 4,50. Na letra B, tinha até comentado com vocês, né? Que a gente utiliza agora conhecimento de média, lá do 7º ano. Se eu vou tirar 50 cópias, eu tenho um bloco de 10, mais o outro bloco de 40. Só que essas 40 eu só vou pagar 20 centavos por cada uma. Então, vou fazer esse produto. 40 vezes 20 dá 8, adiciono 20 centavos, tá? 40 vezes 0,2, melhor, né? 40 vezes 0,2 dá 8, vou adicionar com 2,5, dá 10,50,
fazendo essa divisão e vou pagar 21 centavos por cópia, em média, né? Já tem um desconto bem considerável. 3. A 3 fala assim: um carro está viajando a 100 km por hora. Qual é a distância ele percorre em 2 horas? Então, se 1 hora eu faço 100 km, 2 horas eu vou fazer 200 km. B. Se Y representa o número de quilômetros e que ele percorre em X horas, qual é a fórmula? Então, Y é igual a 100x, né? 100 vezes x. C. Que distância ele percorre em 90 minutos? 90 minutos equivale a 1h30. Então, eu poderia somar 100 mais 50, né? Ou fazer esse produto aí de 1h30, que é 1,5, vezes 100, isso vai me dar 150 quilômetros. Então, a letra C, ele vai percorrer 150 quilômetros. 4, para finalizar a nossa correção. Um professor propõe à sua classe de 40 alunos um desafio, comprometendo-se a dividir um prêmio de R$ 120 entre os acertadores. Vamos completar a tabela na letra A quantidade de acertadores e o prêmio, né, que está em reais, a quantia. Então, se for apenas um acertador, uma pessoa que acertou, uma pessoa que acertou, apenas um ganhador, ficou até meio ótimo agora, né? Apenas um ganhador, ele vai ganhar R$ 120. Eu completei ali primeiro os acertadores, né? Fiz uma divisão ali para dar 8, então 40 dividido por 15. Então, vamos lá. Agora sim, melhorou. Para uma pessoa que ganhou, ele vai ganhar R$ 120. 2 pessoas, vou dividir, R$ 60. 5 pessoas, vou dividir o 120 por 5, que dá 24. Como eu cheguei a 15, eu só ia ganhar, quem ganhou 15, quantos ganhadores foram? Então, eu peguei 120, dividi por 15, encontrei 8. E 6, 120 dividido por 6, encontrei 20 ganhadores. E 40 ganhadores, cada um vai ganhar quanto? Se todo mundo acertar, cada um vai ganhar R$3. É uma divisão de 120 por 40, tá bom? O prêmio que cada acertador vai receber é função de que variável? Do número de acertadores. Se só eu acertar, eu ganho 120, mas eu e mais 39 irei ganhar 3. Então, tem uma dependência aí, né? Usando letras, represente a função do item anterior com uma fórmula. Então, eu utilizei N para o número de acertadores e P para o número de prêmios. E montei a minha divisão, que foi justamente o que nós fizemos, né? Então, eu coloquei P, prêmios, é igual a 120 sobre o número de acertadores. Tá bem? Finalizamos nossa correção agora. Fique com Deus. Um beijo grande. E ainda não, falta 304. Caramba, que gafe. Desculpa. Então, vamos lá. 304. Número 10 fala assim, ó. A partir de certo instante, a distância percorrida por um carro é função do tempo decorrido em X minuto. Ele percorre a distância f de x metros, dada pela fórmula f de x igual a 10x mais 1000 vezes x. Calcule a distância percorrida em 10 minutos. Então, essa distância percorrida em 10 minutos, se x está se referindo em minutos, é a grandeza, né? Então, a gente vai substituir. Onde for x, vou colocar 10. Então, vou fazer ali em cima, ó. 10 vezes 10 ao quadrado, mais 1000 vezes 10, vou adicionar isso aí. Então, isso vai ficar, 11 quilômetros, né? Transformei. Já que ele falou que a distância percorrida, tá? Em quilômetros. Tudo bem? Poderia deixar em metros? Posso, que ele não falou nada em relação no enunciado, né? Que tem que transformar. Mas, enfim. B. Calcule a f de 60 e dê uma interpretação para o resultado. A f de 60 é quando
vou fazer os cálculos agora, fazer a substituição. Aonde for x, eu vou colocar 60. Faço os cálculos enquanto 96 quilômetros. A interpretação para esse resultado quer dizer o seguinte, que a distância percorrida em 1 hora equivale a 96 quilômetros, tá? Esses 60 são 60 minutos, lembrando que x ele falou no enunciado que são em minutos. Então, a cada 1 hora, ele percorre 96 quilômetros. C. Em quanto tempo o carro terá percorrido 200 quilômetros? Então, 200 quilômetros, eu vou fazer uma relação, ou poderia até pensar logicamente, tá? Bem, 200 quilômetros transformei para metro. Se o y está em metro, eu tenho que fazer essa transformação, né? Então, eu transformei o y para metro, igualei a minha função de segundo grau, resolvi essa função de segundo grau, encontrei dois valores possíveis, o menos 200 e o 100. Sei que o menos 200 não convém nesse caso, então só o 100. Então, esse x igual a 100, isso levará, né, em torno de 1 hora e 40 para percorrer 200 quilômetros, tá? Esse 1 hora e 40, lembrando que a gente tem que fracionar isso, né? 60 minutos, desculpe, 100 minutos é igual a 60 minutos mais 40 minutos, que dá 1 hora e 40, tá bem? Vamos agora a 11. Aí sim a gente vai finalizar, né? 11. O volume da água de um recipiente cilíndrico, como mostra a figura ao lado. Ele quer saber a altura, que é x. Esse volume é expresso, né? Em uma função onde a altura é x em centímetro e a f de x está em litros. E a lei da função é dada como a f de x é igual a 0,10 vezes x. Ele quer saber qual é o volume da água se a altura chegar a 15 centímetros. Então, a gente vai substituir isso aí. Já que ele falou em altura, aonde houver o x, vamos substituir por 15. Faço esse produto, então eu vou encontrar 1,5 litros, 1,5 litros, né? B. Quanto é a f de 10? E o que ela representa? A f de 10 eu vou substituir onde for x, vou colocar 10, vou encontrar 1. A altura dada vai ser em 10 centímetros, que é a f de 10. Isso quer dizer que o volume dele representa a 1 litro, tá? Quando ele tiver uma altura de 10 centímetros, ele tem 1 litro de água dentro desse cilindro, tá? C. Qual deve ser a altura para haver 2 litros de água no recipiente? Bem, se para 1 litro eu tenho 10 centímetros, se eu quero 2 litros, eu vou ter 20 centímetros. Posso pensar assim? Ou eu posso igualar o y a 2, né? Só para provar para o examinador, olha, provando quando o y for 2, qual é a altura para x. Faço esses produtos aqui, essas divisões, né? A altura é igual a 20 centímetros, tá bem? Agora sim. Um beijo. Até a próxima, tá? Fiquem com Deus.